Hoje é dia 22, né, de setembro. Estamos aqui se reunindo mais uma vez para conversar sobre vários assuntos, né? Eu venho conversando esses dias, tem vários assuntos para se falar, tocar em temas, né? Depois nós vamos dar uma andada por aí, vocês vão ter uma noção o que é o que deixa de ser. Veio gente aqui de Santa Catarina, Paraná, né? Outra região fora do estado, mais alguém? Não, o resto aqui é tudo de São Paulo, tudo capital, por aí, é isso? Ok. Obrigado pela presença. Nós andamos conversando de uns dias para cá, eu e o Vaê, falando vários assuntos, coisa de matéria de noticiário agrícola ou não, pó de rocha ou não, atitudes ou não, enfim. E ele juntou uma série de coisas, que ele vai dar uma tocada no assunto, coisas interessantes, depois nós vamos questionar, perguntar, responder, vamos fazer depois um bate-boca aqui. E eu vou passar para o Vaê. Vaê, você quer começar por qual item? Organiza o que você fez, você que sabe o que você fez. Aí você... Fique à vontade, se você tem algum recado para dar. Aqui você escreveu, nós vamos falar um pouco das queimadas, coisa triste no Brasil e no mundo, né? E... Tá. Vamos falar das queimadas? Começa você falando, depois a gente continua, uma coisa muito triste, vai falando, a gente vai conversando e depois a gente vai evoluir. Bom, eu estava vindo para cá e aproveitei e estava lendo uma matéria da Ana Primavera sobre queimadas, né? O que ela fala sobre queimadas é de ficar revoltado. Deixa eu ver. Bom, eu não vou me prolongar muito no texto, mas alguns tópicos do texto é melhor eu ler, porque, claro, que aqui nós não temos mais essa prática de queimada. Mas, infelizmente, lá na Amazônia, parece que Deus juntou todo aquele pessoal ali para tocar fogo naquilo. É um absurdo, que eu até comentei com o Celso, que existem duas coisas infinitas. Uma é a bondade, é Deus. E a outra coisa que é infinita é a estupidez humana. Porque não tem cabimento tacar fogo quando principalmente você não tem matéria orgânica. Você está queimando a matéria-prima. Então, aqui, a Ana Primavera, ela diz o seguinte: na agricultura subtropical, a prática de queimada tem elevada importância, secando uma terra, seja pelo sol ou pelo fogo, e reumedecendo-a, provocando uma ativação altamente benéfica na decomposição de humus, o que resulta em uma maior produção de amoníaco e, consequentemente, uma maior produção de nitratos, caso o solo for inoculado depois com um pouco de terra viva. Bom, isso seria o procedimento correto que foi, durante milênios, foi aprendido e tanto na Índia quanto na China, eles têm essa prática. Eles tacam fogo e depois eles colocam estrume de gado para poder recompor a matéria orgânica que foi queimada. Então, o que ela diz é o seguinte, que essa prática que foi milenar foi o que formou o deserto do Saara. Foi também uma das causas mais importantes para a situação do Nordeste. E agora, esse pessoal parece que está querendo acabar com a Amazônia, desertificando-a, causando outro deserto. Então, se houvesse um procedimento correto, tudo bem. Mas não, estão tacando fogo e entra na mata, o solo da Amazônia já é pobre. E
será que o pessoal não entende? Nós estamos falando a esse respeito, principalmente porque esperamos que lá na Amazônia, pela internet, as pessoas se conscientizem disso. E procurem entender que estão dando um tiro no pé. Não tem cabimento a gente aqui ficar quieto e Deixar correr. Deixar correr como se fosse assim, não é um problema nosso. Não é um problema nosso. Então nós lamentamos profundamente o que está acontecendo lá e esperamos que o governo coloque gente que entenda de ecologia para poder tocar esse assunto, que saiba que em vez de gastar dinheiro com isso, aquilo, distribuam como é que é aqui corta roçadeira. Distribua a roçadeira para a pessoa de graça, é melhor do que ficar tocando fogo. Né? Tem dinheiro, tem ONG, gastam dinheiro com ONG para lá e para cá. Olha, eu dava uma roçadeira para o pessoal, pelo menos protege o solo. Cobertura morta, pelo menos, né? Exato. Esse assunto de incêndio, a gente está vendo no Brasil, criminal que se sabe, é que infelizmente, muitos anos para cá, não tem força no Amazonas em geral, governamental, tomando conta da área, né? Então, muitas pessoas, grupos vão tomando conta daquilo, lá tem muita riqueza, não importa se é mineral ou não, e vai ficando um território sem dono, né? Por isso que alertou o mundo todo, o mundo falou, não, nós tomamos conta do Amazonas. O governo brasileiro há 20, 30 anos não está fazendo a parte que deveria se fazer, que é proteger o território, atiçou o lado do mundo de lá. Então o Amazonas é nosso, olha o perigo, entendeu? E ali é simples, é botar mão de ferro ali, governo federal. Tem soldado para isso, tem gente armada para isso, tem lei, não tem lei, faça lei, protege o Amazonas com mão dura, vê se funciona ou não. Lógico que ele funciona, é só querer resolver e não ficar nessa situação de na base do mais ou menos, né? Aqui tem nosso ajudante, né, morceguinho? Muito bem. Então, esse assunto de incêndio no Brasil está grave, em outros países também. E minha menina mora na Austrália há alguns anos e ela informou que também em florestas na Austrália, 10 dias para cá, tacaram fogo. Mesma coisa. E mesmas coisas em outros países também. Algo está ocorrendo, se também é fator clima, pelo calor, também alguma fagulha também pega fogo também, e também tem coisa criminal. Mas o que eu quero dizer com isso? Todo esse incêndio que está ocorrendo e vai piorando, vai piorar o nosso meio ambiente. Não tem jeito, é ruim. Mata plantas, mata animal, desorganiza uma cidade, pessoas morrem, outros animais morrem. E isso acaba acabando tendo um descontrole no planeta como um todo, né? Porque desorganiza uma região. Você perde o ritmo, né? Não importa o estado onde está ou qual é a cidade. Então nós estamos vendo que agora, de tempos para cá, no mundo em geral, nós estamos em épocas difíceis. Ou é fogo ou não é fogo, é vento não é vento, é chuva de gelo ou não é. E o agricultor em geral, por aí afora mundial, que nem eu aqui pequenininho, que eu sou uma formiguinha, perde safra de fruta ou de grão, porque numa noite vem um vendaval, ou é falta de chuva, ou é granizo, ou seja o que for. Então nós estamos em época de perca de alimento mundial, que aliás o nosso grupo já de 5, 8 anos, a gente vem alertando que isso ia acontecer a partir de 2018. Estava na cara. Para mim, 11 anos. A gente fala isso? Eu nem lembro mais. Porque é visível que a brutalidade só traz mais brutalidade. E quem paga o pato? Nós, a humanidade. Por isso que aumentou a fome no mundo, está caindo a colheita mundial. Agora os governos estão falando a verdade. A gente contestava o que falavam por aí, que aumentou a colheita mundial e a colheita no Brasil de grãos, etc. Eu falava, não é verdade essa notícia. Agora falaram a verdade. De 3, 4 anos para cá, queda por hectare de 12% a 18% ano após ano. Caindo, todo ano caindo colheita, por algum motivo. Seca a seca, chuva a chuva, vento a vento, tempestade a tempestade. Então, está regredindo. Porque está tendo uma mudança no planeta. Ninguém vai entender o que está acontecendo. Mas está acontecendo. Por isso que o nosso grupo há anos, a gente fala em produção de fruta, ou um alimento, cada um na tua casa. Cada um no teu terreno pequeno, de sobrevivência. Nós estamos falando isso, o nosso foco é esse, né?
E nós estamos vendo que nós não estamos errados. Por isso nós falamos o básico, mostramos o básico, para vocês produzirem alguma coisa. Nós falamos o que é normal, o que é básico. Aqui ninguém tem estudo de nada, já cansamos de falar. De nada. A gente tem um pouco de prática, né? E a gente fica contente de ver que o grupo, nesses poucos anos, está tanto sendo ouvido por aí afora, nossos programas sendo bem avaliados, porque nós não mentimos, não estamos inventando. Tem uma etiqueta andando aí, que é a história... Então, esse aqui é o seguinte, eu fui 3 dias atrás, um senhor chamou a gente, um casal... Douglas. Lá, como ele chama? Douglas. Douglas. Lá na... Alphaville. Alphaville. E conheci ele num outro local, um mês atrás. Ele falou, Sérgio, você veio um dia na minha casa? Ele é amigo do Hélio, amigo nosso que está no grupo, né? Eu falei, vou, o que você tem? Não, eu tenho 3 pés de uva na minha casa que nunca produz, tem caixa e cai o cacho. Você vai um dia lá? Eu falei, vou. No outro dia a gente marca, eu vou aí. Dia 20. Acabei indo na casa dele. Moral da história, para mim cumpridar. Eu vi o que a gente chegou vendo já em outros locais. Para mim foi até um susto. Ele tinha lá 3 videiras no terreno dele, uma casa bonita, um jardim bem feito. E o que, quando eu vi brotado as 3 videiras dele, as folhas é do cavalo 572, do porta-enxerto, né? Bonito, pé de 2 anos, mas bem vigoroso. E aí eu vi umas etiquetas penduradas e eu olhei assim, coloquei meu óculos para entender o que era, e eu vi a lápis escrito Niagara Rosa e atrás R$220. Eu perguntei para ele, o que é essa etiqueta? Ele falou, é o que eu paguei de cada mudinho aqui 2 anos atrás, de um viveiro que ele comprou. Falei, olha, te venderam galho de cavalo, esse é o cavalo 572, por isso teus cachinhos caem tudo no chão, porque é aborta, que é normal, e você pagou R$220 as 3 mudas? Ele falou, não, Sérgio, paguei 220 cada uma. Falei, gente, isso se faz num país sério? Enganar o próprio brasileiro? Então ele estava decepcionado, a esposa dele estava desanimada, dizendo o quê? Que em Alphaville não dá fruta. Aquela frase que a gente fala, não é que não dá fruta, vocês estão sendo enganados. É isso que o nosso grupo, inclusive, ajudou a acabar isso no Brasilzão de anos para cá. Eu acho muito chato gente do próprio Brasil enganar o próprio brasileiro. Isso é um modelo, foi muito perverso no Brasil. Nós somos contra esse tipo de coisa. E está mudando, eu acho que um tem que ajudar o outro. E não eu pegar o Vaê, eu pegar o outro, eu pegar a Conceição, jogar no barranco, jogar no lixo. Ah, tomei tua carteira, te enganei, que legal. Eu acho isso uma tristeza. Por isso que nós, humanidade, não estamos indo para lugar nenhum. Porque esse modelo é mundial, e mais no Brasil. A tal pegadinha, a tal vantagem, é muito feio. É muito feio. Jeitinho brasileiro, eu acho que isso não tem mais graça. Eu acho que não tem mais tempo de brincadeira, não tem tempo de mais ou menos. Eu acho que um tem que ajudar o outro, que nem nosso grupo, a gente faz tudo de boa vontade e a coisa se multiplicou. E estamos pedindo, inclusive, daqui para frente, porque para quem não sabe, dia 2 agora que eu digo, de novembro, né? Daqui 40 e poucos dias, vou lançar o nosso livro, que eu desde os meus 18 anos queria fazer um livro, e não dava para fazer, por, lógico, 45 anos atrás, era uma conversa. Chegou o momento agora, e em dezembro começamos a fazer um livro com uma historiadora, amiga nossa há 20 anos, chama Sônia Maria de Freitas, a grande historiadora. Quem está na internet vai ver o histórico dela. E são 10 meses fazendo o livro. É um livro dos armênios no Brasil, que eu sou neto de armênio. Todos esses 20 quarteirões aqui em volta era a charca dos armênios de fruta. Não tem mais ninguém, morreram, foram embora, sobrou só nós. E esse livro conta a história dos armênios em São Paulo, como chegaram no Brasil em 1870, 1900, enfim. E eu acabei fazendo um livro do meu jeito, que eu achava que era importante. Ou seja, um registro dos armênios no Brasil. Então são 4 capítulos, o livro está ficando pronto já. E um capítulo é o armênio como chegou no Brasil, o seu comércio em São Paulo, mais de 200 famílias estão citadas, muito interessante. Todos os dados buscados de arquivos do Brasil, nada é chute. Aí outro capítulo é da minha família e o ramo calçadista. Os armênios lideraram a indústria calçadista de 80 anos para cá. Minha família fez parte disso. É um capítulo só da indústria calçadista brasileira, dos armênios. O terceiro capítulo é os armênios em Osasco. E o quarto, os armênios em Ferraz. Então é um livro muito interessante, muito bacana, onde eu conto uma pequena história de Ferraz da Uvitália, tem um capítulo pequeno. E como no livro não tenha mais espaço,
ele já deu 290 páginas, são 330 fotos inéditas, nós conseguimos desde 1860 para cá, sobraram 550 fotos fora do livro, não tem onde pôr. Então eu vou fazer com a Sônia um museu virtual dos armênios para que coloque fotos a partir do lançamento do livro, fotos do Brasil, de armênios, fotos que estão nas gavetas jogadas por aí. Então vai ter um museu virtual para colocar o resto do material que não deu no nosso livro. Nosso livro vai ter 290 páginas, já está bem pronto, e livro de primeira, capa dura, costurado, papel de primeira, tudo de primeira. Eu fiz o que tem que ser feito de top, fiz minha vontade. Na sequência, eu falei com a Sônia, Sônia, o que eu vou fazer com essa história de Ferraz? Porque dentro do livro eu fiz umas chamadas sobre Ferraz, né? Então tem a primeira festa da Ovitália do Brasil, foi aqui em 1962, temos as fotos do primeiro evento, está no livro, fotos maravilhosas. Mas tem muita história, então eu resolvi com ela, a partir de fevereiro, eu vou fazer um outro livro menor do que esse meu, lógico, um livro mais modesto, mais bacana, só sobre Ferraz. Nós temos muita coisa já guardada, então eu vou lançar um outro livro, abril ou maio do ano que vem, é um livro só sobre Ferraz, é uma coisa que eu estou contando agora, tá? Então, o que está acontecendo? Depois do lançamento do livro, o grupo vai crescer muito mais do que já é. E o Varedo já vem comentando que ele vem passando dificuldade de controlar todo esse grupo pela internet. Então, o que nós estamos fazendo um apelo daqui para frente? Após o lançamento do livro, é dia 2 de novembro, já está marcado, vai ser na Assembleia em São Paulo, dos deputados, lá no Ibirapuera, cederam um salão para nós, e vai ser um evento das 2 da tarde às 7 horas da noite, dia 2 de novembro, já está marcado. Vai ter lista de presença, logo mais nós vamos anunciar, vai ter um controle, né, quantas pessoas vão vir. Do nada que eu já somei, já deu 250 pessoas, do nada, nem abri a boca ainda, pelo que eu contei, já deu 250 pessoas no dia. Fora o que vocês vão vir, o nosso grupo ainda, que eu ainda nem somei. Então, não sabemos quantas pessoas são, mas vai estar organizado para receber todo mundo, tá?